Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Aqui com vocês, mais uma vez, uma entrevista da série Propostas Econômicas para enfrentar a Corona Crise. Todo mundo sabe que o Brasil, como uma república federativa, tem estados e municípios e 27 estados e uma quantidade grande de municípios, 5.000 e mais de 5.500 municípios. Essa estrutura, né, de governo também sofre economicamente os impactos da crise da pandemia do coronavírus. Para discutir esses impactos, hoje nós vamos ter um convidado muito especial aqui no canal. As credenciais dele dispensam a apresentação. O nome dele é Nelson Barbosa, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor da Universidade de Brasília, pesquisador do IBRE da Fundação Getúlio Vargas e também ex-ministro da Fazenda e do Planejamento. Professor Nelson, muitíssimo obrigado por dispor de tempo para conversar aqui com a Revolução Industrial Brasileira. E eu queria já encaminhar a primeira pergunta, que seria a seguinte: que impactos e que dimensão de impactos haverá para os entes subnacionais, os estados e os municípios brasileiros com essa grande desorganização da nossa economia que vem aí no esteio dessa crise da pandemia? Muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Fausto, obrigado pelo convite para falar com vocês aqui hoje. Essa crise está afetando todo mundo, né? Todo o setor privado e também o setor público. O que a gente tem visto como fator comum é uma perda abrupta de renda, uma perda abrupta. É como se a economia tivesse sofrido uma parada súbita, um desastre natural, só que é toda a economia. Então, a perda de renda para famílias e empresas e a perda de renda também para os governos. Só que no caso dos governos, principalmente os governos subnacionais, municípios e estados, eles têm uma despesa bem rígida, eles não podem cortar despesas como famílias e empresas, e é melhor que seja assim, se eles cortassem muito aí, a crise seria até pior, né? Mas eles não são como o governo federal, eles não têm como emitir títulos no Brasil hoje, né? Eles não têm essa capacidade de se endividar rapidamente como o governo federal tem. Então, eles sofrem uma restrição muito grande. É como se a crise fosse progredindo através de do balanço de diversos agentes, uma análise que eu vi de um colega norte-americano que eu acho importante. Vem essa crise, as pessoas começam a gastar menos, isso afeta o balanço das empresas. As empresas demitem ou investem menos, afeta o balanço novamente das empresas, mas também elas vão deixar de pagar imposto. Vai afetar o balanço do governo. O governo federal pode emitir título, no limite o Banco Central pode até comprar os títulos e virar moeda. Ou os governos estaduais e municipais não têm essa alternativa. Então, eles ficam com problemas bem grandes para pagar sua folha de pagamento, porque o orçamento de prefeitos e governadores é basicamente folha de pagamento, né? O funcionário público típico de prefeituras e municípios é médico, professor e policial. Além do que eles também têm uma folha muito grande de inativos. Então, essa crise já está pegando estados e municípios, eles vão sofrer uma grande perda de receita, vários deles vão ter dificuldade em pagar sua folha de pagamento. Lembrando que alguns estados já tinham esse problema, né? Só a gente lembrar os estados altamente endividados ou com gasto excessivo de folha, que, se eu não me engano, na classificação do Tesouro era Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eram os que tinham a folha mais elevada. São Paulo tinha dívida elevada, mas não a folha elevada. Só que agora, essa situação, que antes da crise era particular de 3 estados grandes, mas ainda assim 3 de 27, pode ser uma situação generalizada. Vários governadores e prefeitos podem enfrentar problemas para pagar sua folha de pagamento já agora em maio. E isso, se não for endereçado rapidamente, pode, na verdade, aumentar o tamanho da crise. Porque aí você vai ter uma contração de poder de compra no nível dos servidores, que vai reduzir mais ainda a demanda e vai causar aquela espiral negativa que nós, economistas, tanto falamos, que é o principal risco de uma crise como essa. Perfeitamente, Nelson. O governo federal, diante dessa possibilidade desastrosa, vem com uma proposta que é muito ao seu feitio, né? É o tal Plano Mansueto, que tem esse nome em referência ao Mansueto de Almeida, que é um dos secretários lá do Ministério da Economia, né, portanto, do ministro Paulo Guedes. Esse plano, conforme eu e o meu colega aqui no canal, o economista Fernando Ferro, tivemos um pequeno debate a respeito, ele coloca certas condicionalidades fiscais restritivas aos entes subnacionais, notadamente aos estados,
para receber aí um novo regime de financiamento, que lhes permitiria algum espaço de tomada de dívida. Eu não sei exatamente que tipo de detalhe tem no Plano Mansueto, mas eu queria te perguntar, Nelson, você que estuda e conhece tão profundamente, né, a finança pública, exatamente qual é o galho aí, qual é o problema com esse plano que vem do governo federal agora, né, e, alternativamente, o que se poderia pensar para os estados e municípios. Bom, o Plano Mansueto ele foi proposto, se não me engano, há um ano atrás, né? Foi no início do governo Bolsonaro, uma ideia que já vinha sendo construída no governo Temer, lembrando que o Mansueto foi também da administração Temer. Então, nesse quesito, o governo Bolsonaro é igual ao governo Temer, não houve mudança nenhuma de estratégia. É um plano que visava promover uma saída mais organizada, principalmente para os estados mais endividados, esses três que eu falei anteriormente, né? Esses estados já tinham enfrentado problemas fortes. Quando veio a crise de 2014 a 2016, esses estados tiveram suas finanças muito mais fragilizadas e tiveram que suspender seus pagamentos de dívida. Então, essa dívida foi sendo acumulada junto com a União e é preciso dar uma saída para isso. Para que esse problema não se reproduzisse, o Plano Mansueto e outras iniciativas, antes disso já tinha sido proposta, o governo poderia refinanciar essas dívidas desde que os estados adotassem alguns ajustes locais. Reforma da Previdência, reforma administrativa, privatização de estatal, crescimento não dá reajuste para os seus servidores ou dá somente a inflação, alguns limites desse tipo. E isso foi... Nós propusemos alguma coisa nesse sentido ainda no governo Dilma, não foi à frente, o Meirelles propôs, e isso o Congresso aprovou, só que sempre o Congresso aprovava, a ajuda ia na frente, os ajustes ficavam para depois e nunca aconteciam. Então, o Plano Mansueto foi nessa mesma linha, né? Basicamente é uma repetição da estratégia que nós até anunciamos, o Meirelles anunciou, começou a implementar, deu errado, o Plano Mansueto é voltar com isso, tentar fazer um plano que você poderia dar refinanciamento de dívida e novos créditos sob algumas condições bem estritas de ajuste fiscal por parte de quem recebesse isso. Esse plano já tinha se mostrado insuficiente, inadequado antes da crise. Agora, com essa crise, o choque é muito maior. Não só aqueles estados endividados estão com problemas, como outros também terão problemas. Então, acho que essa abordagem é uma abordagem inadequada, uma abordagem que se baseia na ideia de que essa crise será passageira e que nós voltaremos ao normal dentro de 6 meses, 1 ano. Nós não voltaremos ao normal dentro de 6 meses, 1 ano. Podemos até voltar, tomara, ao mesmo nível de emprego e renda, mas nós vamos voltar ao mesmo nível de emprego e renda com dívida mais alta de todo mundo, empresas, famílias, estados e municípios. Nós vamos voltar, se tudo der certo, ao mesmo nível de renda e emprego, mas também com as pessoas mais cautelosas, mais receosas de gastar, porque vão estar com insegurança. Então, eu acho que é preciso mudar. E isso, eu acho que esse plano já era um plano inadequado para a situação pré-crise, ele não é o plano mais adequado agora. Mas, aí para dar o detalhe, o que foi anunciado? O governo federal, depois que ele abandonou aquele destino equivocado de combater crise de curto prazo com reformas de longo prazo, que foi a primeira resposta, de 3 semanas para cá ele viu o tamanho do problema e tem adotado medidas na direção correta. Então ele já anunciou alguma ajuda a estados e municípios. Acho que na semana passada o Guedes, num desses eventos do Planalto, ele anunciou um pacote, se não me engano, de 88,2 bilhões de reais para estados e municípios, o que é um valor alto, né? Um valor para mais de 1% do PIB. Só que desse valor, aí vem o detalhe, desse valor, somente 26 estão realmente disponíveis. São 16 bilhões que ele vai dar de transferência no FPE e no FPM, ou seja, a arrecadação vai cair, mas o governo vai continuar transferindo o mesmo valor para estados e municípios, que é uma medida correta, é a medida que o presidente Lula adotou, por exemplo, em 2009, durante aquela crise. Pelo menos você dá uma proteção para a receita básica de estados e municípios, principalmente para os estados e municípios mais pobres, que dependem muito dessas transferências. Então, são 16. Ele anunciou mais 10 bi de transferências extras, sendo, se eu não me engano, 2 bi para o sistema de assistência social a nível estadual, distribuir cesta básica, dar essas assistências, e 8 bi para a saúde, o que é uma ajuda, mas provavelmente vai precisar de mais. Que só para lembrar, em 2016, por conta da Olimpíada, o governo federal, então, com Temer, doou 3 bilhões para o Rio de Janeiro para realizar a Olimpíada, a fundo perdido. Então, eu acho que agora o governo já
já se dispôs a doar 10 bi, provavelmente vai ser preciso fazer mais para a saúde e educação. O restante, então, desses 88,2, 26 já estão, teoricamente, garantidos. Já foi tomada a decisão, já tem medida provisória, se o governo quiser, ele já começa a transferir amanhã. Os outros 62,2 dependem da aprovação do Plano Mansueto. Os outros 62,2 são possibilidade de renegociar a dívida com a União, suspender pagamento ou tomar novos créditos, e possibilidade de renegociar a dívida com estados, com bancos públicos, se eles se adequarem às cláusulas do Plano Mansueto. Acho que essa crise não dá tempo de colocar uma condição estrutural. Então, uma coisa que está emergindo disso, seja da direita ou da esquerda, o próprio Rodrigo Maia já falou, agora é preciso dar assistência emergencial que os estados e municípios precisam. Isso vai aumentar a dívida. Daqui a um ano, nós fazemos uma outra avaliação, um outro programa de reestruturação de dívida, incorporando algumas cláusulas, alguns ajustes mais graduais. Mas agora, condicionar a ajuda à aprovação de medidas estruturais é inadequado, porque a gente, primeiro, não sabe o tamanho do problema, não sabe quanto tempo ele vai durar e como que os estados e municípios vão sair disso. Então, agora, o que a gente sabe é que a casa está pegando fogo e tem que apagar o fogo. Então, a gente tem que fazer isso, em vez de ficar discutindo como é que a gente vai construir uma casa depois que ela for derrubada ao chão. Entendi. Nelson, só para esclarecer aqui o público, quem talvez não saiba, não conheça as siglas, FPE é Fundo de Participação dos Estados e FPM, Fundo de Participação dos Municípios. São dois fundos públicos, né? Você me corrija se por acaso eu estiver falando alguma imprecisão, dois fundos públicos através dos quais a União repassa periodicamente recursos públicos aos estados e aos municípios para a gestão daquelas atividades públicas que cabe constitucionalmente a eles. Por exemplo, a educação municipal, a saúde de ponta, né, também com o SUS, né, o atendimento primário do SUS corresponde ali ao município, também os estados com as suas polícias militares e bombeiros, etc, etc. Então, só para deixar isso esclarecido. Voltando à entrevista, Nelson, tudo bem, necessário que não se condicione agora para fazer a salvaguarda aí dos entes subnacionais. Nas outras entrevistas que nós vimos fazendo ao longo dessa última semana aqui para essa série, vários economistas vêm apontando a necessidade de se fazer o achado de novos recursos, né, que estão disponíveis e não estavam em uso para que então possa cobrir empresas, trabalhadores informais. E aí foi se montando esse mosaico de soluções e as coisas começaram até a acontecer, né? Muito mal e mal, a gente pelo menos vê alguma movimentação nesse sentido, o governo sob pressão foi levado a atuar. Agora, que tipo de indicação se tem que dar, ou se poderia dar ao governo, para que em relação às administrações públicas subnacionais se fizesse o mesmo movimento? Qual é o tipo de política agora para socorrer as administrações públicas locais? Bom, as medidas iniciais vão na direção de parte do que o governo já anunciou, mas numa velocidade, numa magnitude mais elevada. Então, o consenso que tem emergido dessa crise é que, no caso de prefeitos e governadores, o governo deveria, desde já, suspender os pagamentos da dívida de todos. Na ausência dessa decisão, o que está acontecendo? Vários prefeitos e governadores estão indo ao Supremo Tribunal Federal e obtendo liminares para não pagar suas dívidas. Então, São Paulo já fez isso, alguns municípios, a Bahia já fez isso. Então, isso atrasa, porque está perdendo um tempo, cada um tem que entrar com a liminar, o Supremo tem que analisar. É melhor o governo dizer, estou suspendendo esses pagamentos, isso vai ser acrescido ao principal, daqui a um ano a gente resolve como vai fazer isso. É isso que está acontecendo no setor privado. A gente está vendo vários bancos privados dizendo, estou suspendendo o pagamento da dívida, ou você pode adiar o pagamento da sua dívida nesse período de crise. É isso que se faz, por exemplo, quando você tem uma região atingida por um desastre natural, uma enchente, uma queda de encosta, alguma coisa. Então, você tem que fazer isso. O governo federal ainda não fez isso, porque está condicionando isso à aprovação do Plano Mansueto. Já deveria ter suspendido isso. Pouparia tempo e trabalho para várias administrações municipais. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida é manter o FPM e o FPE. Isso o governo já anunciou. Correto. Provavelmente vai ser preciso fazer isso não só esse ano, mas também em 2021. Botar um valor mínimo de FPM e FPE, o Fundo de Participação de Estado e Município, como você colocou. E aí, só para adicionar mais informação, esse é um fundo em que o governo reparte sua arrecadação de alguns impostos. Então, parte da arrecadação de imposto de renda e parte da arrecadação de produtos industriais
Metade fica com o governo federal, cerca de metade vai para estados e municípios. Como a economia está caindo, essa arrecadação vai cair. Então, os estados e municípios vão receber menos. O governo pode dizer, a parte dos estados e municípios, eu vou garantir que ela vai se manter, pelo menos, nesse valor mínimo. Abaixo disso, ela não cai. Com isso, ele dá previsibilidade para prefeitos e governadores poderem administrar suas finanças durante a crise. A terceira iniciativa, doação de dinheiro. O governo já sinalizou com 10 bilhões, provavelmente vai precisar pelo menos 3 vezes mais do que isso, 30 bilhões para saúde, educação, assistência básica, para essas ações anticrise. A outra coisa que será necessário, e aí para a folha de pagamento, e aí que está um embate no Congresso, é que mesmo com essas transferências, alguns estados e vários municípios provavelmente não conseguirão pagar sua folha de pagamento nos próximos meses. Então é preciso algo mais. O que alguns governadores e prefeitos propuseram? Que o governo compensasse as perdas de arrecadação dos impostos regionais. ICMS, no caso de governador, e ISS, no caso de prefeito. Então é como se fosse assim, eu chegava lá, quanto é que você arrecadou em abril do ano passado de ICMS? Eu arrecadei 10. Aí esse mês eu arrecadei em abril de 2020, desculpa, abril de 2019, abril de 2020. Em abril de 2020 eu arrecadei 2, uma queda de 80%. Então o governo ia repor os 10. No ICMS, que é de governadores, ou no ISS, que é de prefeito. Isso eu acho um equívoco, vários economistas também acham equívoco. Por quê? Porque isso é uma receita que o governo não controla e dá um incentivo muito ruim e perigoso. Se eu chegar e disser que o governo federal vai repor as perdas de arrecadação, de tributação de prefeito e governador, o que impede um prefeito e governador de chegar para todos os seus eleitores ou contribuintes e dizer, ninguém precisa pagar imposto, porque o governo vai assumir. Isso vai dar alívio para quem precisa, mas também para quem não precisa. Então, o governo deve dar uma ajuda, mas não na forma de reposição de perda de arrecadação. Da mesma forma, o que o governo está fazendo para as empresas? O governo está chegando para as empresas dizendo, quanto é que você vendia antes da crise? Quanto é que você deixou de vender? Eu vou cobrir a diferença. O governo não está fazendo isso. O governo está dizendo, quanto é que é a sua folha de pagamento? Como que eu posso te ajudar a sustentar totalmente ou parte da sua folha de pagamento? É a mesma coisa que tem que ser feita para o prefeito e governador. Nesse caso, tem um problema. É que, pela nossa Constituição, o governo federal não pode financiar folha de pagamento de estados e municípios. Então, a União está vedada constitucionalmente, ela pode financiar investimento, algumas despesas não recorrentes, mas folha de pagamento ela não pode, se não me engano, no artigo 164. Isso é um erro que eu cometi na minha coluna, que eu não tinha visto isso. Depois eu conversei com vários procuradores e eles apontaram esse artigo da Constituição. Então, para o governo poder financiar, ele vai precisar ou ter uma alteração constitucional ou uma liminar daquelas que foram pedidas para o Supremo, que o Moraes deu, o Moraes deu uma liminar suspendendo temporariamente a regra de ouro, aquela regra que diz que o governo não pode emitir dívidas acima de um determinado limite. Então, o que o Moraes falou? Na crise, essa cláusula constitucional está suspensa. Então, provavelmente, vai ser preciso alguma coisa desse tipo, suspendendo essa vedação, para que a União possa financiar parte da folha dos estados e municípios durante essa crise. Aí o mecanismo específico eu posso detalhar mais à frente. Compreendi. Tudo isso é muito complicado, Nelson, e acho que também é muito educativo que durante esse período quem possa se dar a oportunidade de tentar compreender esses assuntos vai levar para adiante, na compreensão do Brasil, uma informação muito importante. Eu queria te perguntar o seguinte também, aproveitando que a gente está com um bom ritmo aqui na entrevista, que temos algum tempo ainda, existe uma proposta de que, não é uma proposta formalizada, assim, isso foi ventilado em alguns grupos aí, de que os estados brasileiros pudessem fazer, como alguns lugares da Europa já permitem, a emissão de títulos, eles próprios. Né? Você consideraria isso recomendável? Seria alguma coisa que no futuro poderia ser produzido aqui no Brasil, estabelecido? Bom, agora eu acho que isso não é adequado, não vai fazer muita diferença. Porque nessa crise, todo mundo está tendo dificuldade de conseguir crédito. Todo mundo que não é governo federal está tendo dificuldade de conseguir crédito. Então, se você autorizar estados a emitir título, simplesmente ninguém vai comprar, ou se comprar, vai comprar com grande desconto, exigindo taxas de juros exorbitantes dos prefeitos. A gente está vendo isso na Europa com a Itália.
A Itália está com problema de vender os seus títulos. Então, está aquela briga tradicional entre a Itália e a Alemanha para que o Banco Central Europeu possa suportar ou dar auxílio às emissões de títulos dos governos federais lá, mas que funcionam como estaduais, né, dentro da nossa lógica. Eu acho que depois da crise, depois que a gente souber o tamanho do problema, depois que a gente conseguir fazer um plano de reestruturação dessa dívida, talvez seja possível, sim, aí você permitir gradualmente que estados possam voltar a emitir títulos sobre regras bem definidas e com alguns incentivos, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, né? Lá, títulos estaduais e municipais não pagam imposto de renda. Tá? Então, mas lá também, mas só para ilustrar como isso é uma medida mais de administração financeira do que resolução de crise. Mesmo com isso, lá eles estão tendo problema. Lá nos Estados Unidos, prefeitos e senadores também estão tendo problemas, e o Federal Reserve anunciou que vai entrar comprando títulos das administrações locais, provavelmente com juros zero e prazo de pagamento de 4 anos. Então, o fato de emitir título te dá aos estados e municípios mais possibilidades de financiamento em momentos normais. Em momentos de crise não ajuda muito, porque você precisa dessa ajuda. E aí, nesse momento, quem consegue tomar empréstimo mais nessa situação de crise é o governo. Porque o governo é aquele setor ou aquele agente que pode tomar emprestado recursos hoje para pagar com o PIB do futuro, porque ele é o governo, então ele tem um direito fixo sobre o PIB do futuro chamado carga tributária. Então, nesse tipo de crise, é o governo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que entra para estabilizar a economia. Ele emite dívida hoje para pagar parte da folha de estados e municípios, para financiar gasto emergencial com saúde, para suportar a folha de pagamento de empresas. Com isso, a dívida do governo vai subir. Quando a gente sair dessa crise no futuro, essa dívida vai ter que ser rolada ou parcialmente paga. E aí o governo pode fazer isso num prazo adequado, com taxas de juros mais baixas, com ajustes, sim, nos seus gastos, nas suas receitas, vai depender de como a gente vai sair da crise. Agora, o mais importante no caso dos estados e municípios é tentar evitar essa parada súbita no pagamento dos seus servidores. E aí o que eu propus como alternativa, que tem sido discutido no Congresso, em vez de recompor perdas de ICMS e de ISS, que o governo oferecesse para os estados e municípios a possibilidade de financiar a parte da sua folha. Então, obviamente, assumindo que o Supremo vai autorizar isso, ou que vai haver uma PEC autorizando isso, né? Isso é um trabalho mais para os especialistas em direito constitucional, não para nós economistas. Mas se isso for possível legislativamente, o que seria? Seria o governo fazer uma espécie de programa de proteção de salários da mesma forma que ele fez para as empresas. Então, o governo diz para os estados, por exemplo, olha, o governador do estado A, se você quiser, você pode financiar parte da sua folha. Eu financio, por exemplo, um salário mínimo por servidor, ativo e inativo. Quantos servidores você tem? Eu tenho esse número de servidores. Então, você me passa a lista dos seus servidores, CPF, quanto cada um ganha, e eu vou te dar um financiamento de um salário mínimo por vínculo, tá? E com isso você pode pagar a sua folha, principalmente os menores salários. Isso ajuda muito a prefeitura, onde a maioria das pessoas ganha um salário mínimo e meio e tal. E ajuda também os outros estados, mas no caso de salário de juiz, procurador, coronel da PM, obviamente eles ganham muito mais do que o salário mínimo. Vai pagar só uma parcela, mas ajuda. Então, com isso, você pode dar o financiamento que os estados precisam agora, com uma carência grande, carência de 1 ano, prazo de pagamento de 4 anos, copiando, por exemplo, o que os americanos estão fazendo. E, ao mesmo tempo, você vai, através dessa medida, obtendo mais transparência sobre a folha de pagamento. Um estado, por exemplo, para acessar esse empréstimo, teria que informar ao governo federal, que significa toda a sociedade brasileira, qual é a sua folha de pagamento. Se ele está pegando um financiamento, digamos, de 2 bilhões para pagar a folha do determinado mês, para onde vai isso? Ele vai pagar o salário do funcionário da escola, do funcionário do hospital, do juiz, do tribunal, do bombeiro, e você vai ter uma transparência. E aí, após a crise, quando a gente for lidar com esses empréstimos, a gente vai ter uma radiografia melhor de como e quanto foi utilizado, que pode ajudar nas medidas necessárias de ajuste mais à frente. E Nelson, tudo bem, você fala então a respeito de a flexibilização o financiamento mais flexível, em que os prazos e condições de pagamento pudessem ser mais facilitados para os estados e municípios, porém, a realidade dos últimos anos vem mostrando unidades da federação em situação fiscal precária.
E o problema que se coloca é um problema até ético, muito mais do que econômico. Quer dizer, as unidades de federação são responsáveis por serviços essenciais demais à sociedade. E o que me leva a perguntar, aproveitando a oportunidade de estar diante de uma pessoa que foi participante de um governo, né, na função de ministro, qual é o limite que você considera razoável de exigência de contração fiscal, de corte de gastos para uma unidade da federação que tem nas suas costas obrigações tão fundamentais para com o bem-estar e a vida, né, das pessoas que, enfim, são os cidadãos, são os chamados pagadores de imposto, mas também são cidadãos, têm direitos humanos a serem atendidos. Qual é o limite razoável dessas exigências fiscais, na sua opinião? Nesse momento, acho que a gente não deve colocar limite quantitativo. A gente deve colocar limite qualitativo. Até porque as dívidas estaduais e municipais existentes hoje não foram fruto somente das administrações de hoje, né? Foram vários governos e prefeitos no passado e também políticas do governo federal que levaram à situação atual. Parte dessas dívidas decorre de taxa de juros muito elevada no passado. Então, não foi nem o fato de prefeitos e governadores gastarem muito, foi o fato dos juros terem sido elevados. Mas tem também caso de prefeitos, especialmente alguns governadores, que extrapolaram, aumentaram muito a sua folha, deram aumentos que não eram sustentáveis, mas isso é passado. O que a gente tem que fazer agora é congelar isso. Congela. Você tem a dívida até dezembro de 2019. Essa era a situação. Ok, essa dívida está suspensa por um ano. Nós vamos dar novos créditos agora, uma nova dívida, para enfrentar a crise, e aí com critérios que garantam que esse dinheiro chegue a quem precisa, como você falou, que chegue para pagar o salário do policial, do professor, do médico, para dar a cesta básica, que chegue, não vá para pagar altos salários que não são essenciais hoje, né? E aí, ao final desse processo, quando nós começarmos a sair dessa crise, nós vamos ter o passado e vamos ter a dívida gerada para combater essa crise. E aí você pode tratar isso de forma diferente, você pode tratar isso com transparência. Não é necessário nem adequado na saída da crise fazer uma grande contração fiscal, senão você volta tudo de novo. Essa crise vai exigir uma saída muito gradual, vai ser preciso uma reestruturação de dívida. O Estado provavelmente vai ter que reestruturar, pegar toda essa dívida antiga e a gerada na crise, reestruturar ela com prazo mais longo, com juros mais baixos, como foi feito, por exemplo, no governo Fernando Henrique. Pessoas falam muito da lei de responsabilidade fiscal, que foi importante, mas esquece que antes da LRF, o governo Fernando Henrique federalizou todas as dívidas estaduais e municipais. Ele chegou, vai ter regras daqui para frente, mas antes disso eu vou assumir tudo que vocês devem, vocês passam para a União, os prefeitos e governadores passaram a ser devedores da União e a União pagou a dívida deles. E deu um desconto nisso e cobrou juros, que para aquela época eram juros subsidiados. Depois eles tornaram elevados. Eu acho que isso vai ser inevitável. Eu acho que dentro de 1 ano, 2 anos, nós vamos ter que ter uma reestruturação dessas dívidas, tanto as anteriores à pandemia, quanto as geradas durante a pandemia, num prazo suficientemente longo, para que cada estado possa fazer o ajuste sem prejudicar a sua população. Muito provavelmente será inevitável, sob pena, inclusive, de começarmos a deixar serviços absolutamente fundamentais sem atendimento e, portanto, a perda total de sentido da vida social, né? A partir do momento em que, né, uma UPA, um atendimento de saúde já não é mais capaz de atender por falta de dinheiro, então, entre o dinheiro e a vida, sempre a vida. Mas, Nelson, já te agradecendo, então, por essa entrevista aqui na Revolução Industrial Brasileira, gostaria de deixar para você a oportunidade de dizer algumas últimas palavras, caso você tenha algum outro apontamento a fazer que eu não tenha perguntado, fique à vontade. Eu agradeço novamente o convite, Fausto, e parabenizo vocês aí pelo trabalho. É muito importante o debate que vocês estão tendo, porque uma das coisas que essa crise também está explicitando é a necessidade de você ter políticas industriais, né, política de desenvolvimento tecnológico, diversificação produtiva. A gente está vendo isso agora com esses gargalos na produção de equipamentos e insumos para a saúde. Então, essa crise está despertando nas pessoas algumas coisas que estavam sendo esquecidas. Um é a importância do governo federal como prestador de última instância, como aquele que pode assumir o risco maior durante crises. A importância de você ter um sistema de saúde público bem amparado, com recursos financeiros e humanos para lidar com essa crise, e a importância de você ter, sim, política de desenvolvimento tecnológico, produção nacional, para lidar com situações como essa, né?
Acho que essa crise está evidenciando o risco de você ter uma cadeia de produção muito globalizada, onde um elo da produção é todo concentrado em uma parte do mundo. E aí, quando você tem uma ruptura, você coloca em risco toda a produção mundial. Então, acho que na saída dessa crise, nós vamos assistir uma realocação de atividades produtivas, até para diminuir esse risco que essa crise mostrou, de parada súbita na produção mundial, e isso vai abrir possibilidade, vai requerer uma nova abordagem de política industrial que vocês têm enfatizada em todos os seus programas, seus trabalhos. Muito obrigado. A gente que agradece, Nelson, não só pelo privilégio de poder entrevistar você, mas também por essa sua colocação final, que de fato é o centro do nosso debate aqui, o debate da estrutura produtiva brasileira. Sempre enfatizamos a necessidade, desde antes de sequer se falar de coronavírus, a necessidade de que o Brasil volte a alimentar a sua estrutura produtiva com qualidade, dando valor ao capital humano nacional, à engenharia nacional e às produções locais, para que a gente não fique nessa dependência tão extremada que agora arrisca ceifar vidas aí no SUS, né, no grande SUS que devemos defender, por ele estar mal equipado ou com dificuldade de se reequipar o suficiente para essa crise. Gente, esse foi Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, também professor da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, da Economia da Universidade de Brasília e pesquisador do IBRE. Muito nos honrou a participação dele aqui na Revolução Industrial Brasileira. Fique com a gente, se inscreva no canal. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.